Boa tarde, boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todo mundo aqui que está nos assistindo hoje. Hoje é um dia muito especial para todos nós aqui que estamos acompanhando, certamente. Nós estamos aqui diante de uma das maiores autoridades no Brasil sobre o tema proteção de dados e privacidade, direito e tecnologia, que é o professor Rafael Zanata, que eu tenho a honra de receber e de apresentar aqui no nosso curso, ao longo do curso e nessa aula aberta. Queria agradecer muito ao professor Rafael por aceitar mais esse convite, né, Rafael? A gente já se encontrou, já se esbarrou em outros eventos por aí. O professor Rafael sempre muito gentil, muito solícito, sempre se disponibilizando a compartilhar um pouco do seu vasto conhecimento conosco. Queria informar também que, além do curso aqui, além dessa aula para os estudantes, para os alunos e alunas matriculados nesse curso, essa aula está sendo transmitida ao vivo, de maneira aberta e gratuita, através do canal oficial do YouTube, aqui do CCE da PUC-Rio, e nós tivemos mais de 400 pessoas inscritas, motivo de muita felicidade aqui para nós. Então, temos certeza aí que a sua fala hoje, Rafael, vai ser vai contribuir muito aqui para o aprimoramento, vai nos ensinar muita coisa, e estou muito ansioso aqui para te ouvir hoje. Antes de eu passar a palavra para o Rafael, que é o que a gente quer ver e ouvir hoje, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui sobre o professor Rafael, que tem um currículo bastante extenso, mas eu vou me limitar aqui ao currículo resumido, senão a gente já perdeu uma meia hora aqui dessa fala hoje só apresentando o currículo completo do professor Rafael. Então, dentre outros, o professor Rafael Zanata é diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, que é hoje uma das maiores instituições aqui no país sobre o tema, né? Proteção de dados, privacidade e tecnologia. O professor Rafael é mestre em Direito pela USP e doutorando pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP também. Também é mestre em Direito e Economia pela Universidade de Turim. É alumni do Privacy Law and Policy Course da Universidade de Amsterdã. É Research Fellow da New School, nos Estados Unidos. Membro da Rede Latino-Americana de Vigilância, Tecnologia e Sociedade, a LAVITS, e membro do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil, o IBERC. Então, esse é o resumo do currículo do professor Rafael Zanata, e, sem dúvidas, é uma das maiores autoridades no tema e muito gabaritado aqui para falar com a gente hoje. E também, antes de passar a palavra ao professor Rafael Zanata, eu queria fazer algumas provocações e alguns comentários para que ele pudesse nos responder. Acho que o primeiro tema que é impossível a gente negar e não mencionar hoje é com relação à PEC 17. Né? Para quem não sabe, não conhece, ontem o Senado Federal aprovou a proposta de emenda constitucional número 17, que estava tramitando, salvo engano, desde 2019, lá no Congresso Brasileiro, foi aprovado na Câmara, agora foi para o Senado, e houve essa aprovação ontem, no fim do dia, quase de noite, né? E agora nós temos a proteção de dados como um direito fundamental expresso no artigo 5º da Constituição. Né? Então, isso muda muita coisa aqui no Brasil, em que pese já haver o entendimento hermenêutico do Supremo nesse sentido, mas agora nós temos, indubitavelmente, nós teremos, né, nos próximos dias, aí, talvez, com o fim do rito legislativo, a proteção de dados na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, o que vai fortalecer muito a proteção de dados e privacidade aqui no Brasil. Professor Rafael, então, já praticamente passando a palavra aí para você iniciar a sua apresentação de hoje, eu queria fazer algumas perguntas rápidas e eu tenho certeza que muito fáceis de você responder.
Então, eu queria saber, eu não, né? Nós todos, né? Acho que eu represento muita gente aqui. O que é, afinal, proteção de dados e privacidade, né? Que bicho é esse? Né? Então, acho que essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer e você talvez seja uma das melhores pessoas para nos iluminar com essa resposta. E, por fim, como você enxerga, qual é a sua visão do cenário regulatório e social no que tange à proteção de dados e privacidade nos próximos anos aqui no Brasil, especialmente agora com o LGPD em pleno vigor, com a nossa autoridade já podendo aplicar as sanções administrativas, né? Com todas essas consultas que têm sido realizadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em prol aí de regras específicas, enfim, qual é a sua visão do cenário para os próximos anos, para onde você acha que isso vai caminhar, para onde não vai, o que precisa, o que está bom, o que está errado. Então, são essas perguntas simples que eu gostaria de fazer, que de simples nada tem, são bastante profundas, e passo a palavra finalmente a você, mais uma vez agradecendo, em nome aqui da professora Caitlin também, que é coordenadora do nosso curso, em nome da PUC Rio de Janeiro, da instituição aqui que está promovendo esse evento, e dar um último recadinho para quem está nos ouvindo. Nós estamos com um curso, né, essa aula faz parte de um curso de LGPD aqui na instituição, um curso de extensão, e as inscrições estão abertas até o final dessa semana. Então, se você ainda tiver interesse em aprender um pouquinho mais sobre o tema, nós temos aulas aí até dezembro. Então, procure aí os canais da PUC, que o nosso curso está com inscrições abertas ainda. Muito obrigado, professor Rafael, e agora finalmente passo a palavra para você. Obrigado, valeu. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço enormemente e é um prazer e uma alegria pessoal enorme, né, estar aqui na aula inaugural desse curso. Eu parabenizo também, Rodrigo e Caitlin, pela ideia de fazer uma aula inaugural pública e aberta. Nós precisamos de mais iniciativas assim, né, de democratização do conhecimento, oportunidade também de compartilhar aquilo que é construído aqui dentro, né, da PUC, e com os próprios alunos do curso, que eu saúdo também, dou boas-vindas, mas de uma forma muito, muito bonita, muito importante. A gente precisa deselitizar, né, o conhecimento sobre proteção de dados pessoais, e acho que essas iniciativas são cruciais para isso. Então, eu fui apresentado, então eu dispenso uma fala introdutória, né, sobre da onde que eu venho, porque o Rodrigo conseguiu explicar esses meus dois pés, né? Eu tenho um pé muito forte no terceiro setor e no ativismo. Eu dirijo uma ONG de proteção de dados pessoais no Brasil, mas também um pé muito forte na academia e tenho me dedicado, né, nos últimos anos, na última década, minha tese é sobre isso, tentar responder um pouco essa pergunta que o Rodrigo colocou. O que é, afinal, proteção de dados pessoais? Substancialmente, né? E eu vou endereçar essa super pergunta do Rodrigo e nessa aula inaugural hoje, com uma estruturação de 3 argumentos. Então, eu dividi em 3 partes e vou buscar responder essa pergunta, as 2 perguntas do Rodrigo, né, em 2 eixos principais da minha fala, mas eu quero que fique claro desde já o meu objetivo e também o meu argumento. Meu primeiro argumento é que a proteção de dados pessoais não é uma criação jurídica nova. A gente precisa entender as raízes da criação dessa disciplina jurídica, especialmente na sua conexão com as dimensões de poder, de desigualdades e de assimetrias. Eu vou apresentar isso e desenvolver esse argumento. O segundo argumento é sobre a natureza procedimental da proteção de dados pessoais e como que ela implica uma mudança comportamental. Essa natureza procedimental é um dos principais eixos de diferenciação entre o que é o direito à privacidade e o que é a proteção de dados pessoais. Eu vou aproveitar esse segundo momento para diferenciar justamente esses 2 conceitos. E o terceiro argumento é também em torno das limitações da LGPD. O meu terceiro argumento é que a LGPD possui limitações para alguns dos problemas atuais de justiça no Brasil que são da maior importância, ao mesmo tempo em que ela alimenta uma agenda de transformação social e ela abre, como o Rodrigo disse, né,
uma oportunidade muito especial no momento em que ela se torna integrante de uma gramática constitucional dos direitos fundamentais. Então, esse movimento da PEC, que o Rodrigo disse, que é histórico, né, e muito bom estarmos aqui hoje, né, Rodrigo, num dia, na sequência, né, do Senado ter aprovado o texto que veio, né, na aprovação da Câmara, da versão diferente do substitutivo do Orlando, mas que foi uma vitória muito importante, porque é um movimento que não vem só do legislativo. Esse movimento de constitucionalização da proteção de dados pessoais já estava posto pelo Supremo Tribunal Federal, e ele reforça de múltiplos lados, né, tanto pelo judiciário quanto pelo legislativo, uma agenda muito importante de transformação social. E aí, na última ponta da minha fala, eu quero endereçar um pouquinho desses múltiplos problemas. Então, voltando ao primeiro ponto, né, a proteção de dados pessoais não é uma criação jurídica nova. De fato, não é, e os debates sobre proteção de dados pessoais são peculiarmente muito antigos, são curiosamente antigos. Então, existem alguns autores que são de fundamental importância de serem estudados, justamente para entender como que muitos dos debates que parecem extremamente atuais hoje são debates que já estavam colocados 50 anos atrás, quando houve um aquecimento, né, das discussões sobre o impacto da transformação trazida pela computação e pela transição de um tipo de economia que não era mais uma economia fordista, mas uma economia que cada vez mais rumava a uma economia imaterial, uma economia do conhecimento, do fluxo da informação, o conjunto de impactos sociais que nós teríamos com o barateamento brutal do custo da computação e a penetração da computação e da internet no coração da vida cívica, econômica e social. Tem 3 autores que eu considero quase como os 3 porquinhos da proteção de dados pessoais, que são de leitura obrigatória. Toda disciplina jurídica ou disciplina de ciências sociais, quando ela se constitui, ela sempre busca as suas referências canônicas. Quem estuda sociologia passa necessariamente pelo estudo de Durkheim, Marx e Weber como os 3 porquinhos, e há muitos outros como canônicos. E eu acho que na proteção de dados pessoais, sendo uma disciplina jurídica, e uma disciplina mesmo interdisciplinar nova, ela tem alguns dos seus intelectuais fundadores. E 3 deles são muito importantes. O Alan Westing foi um intelectual estadunidense que, em 67, publicou um livro que é um marco, um livro chamado Privacidade e Liberdade, Privacy and Freedom, e o Westing coordenava grupos de trabalho numa ONG também chamada American Civil Liberties Union, e coordenava também as pesquisas na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e foi um intelectual que colocou muitos dos debates que estão postos até hoje, especialmente na dimensão de afirmação de uma ideia de devido processo em relação ao fluxo das informações, uma dimensão muito forte da própria insuficiência jurídica, a necessidade de uma regulação também por meio da tecnologia, e a necessidade de a gente ampliar a discussão sobre o valor moral, o valor ético, a preocupação das próprias empresas com as boas práticas e os códigos de conduta e a sua autorregulação numa espécie de visão sobre governança da privacidade ou direito da privacidade que vai muito além do direito positivo, lei federal, normas, etc. E o Westing, pioneiramente, ele já percebeu um problema fundamental, que na época ele chamou de um problema de data valence, uma espécie de vigilância específica possível por meio da expansão das bases de dados e dos computadores, que demandaria um olhar atento dos cidadãos para os processos de abuso, tanto no setor privado quanto no próprio Estado. E aí a necessidade de uma espécie de agência cão de guarda, o Westing chamou assim em 67, que era a ideia de uma autoridade independente, que não fosse ligada nem ao Estado e tampouco fosse passível de influência do poder econômico, uma capacidade de aplicação e de defesa desses novos direitos, os chamados data rights. Vejam, esse é um argumento apresentado de começo ao fim num livro de 1967, que o Westing depois expande em muitos outros livros, Data Banks in a Free Society,
e muitos outros trabalhos feitos durante a década de 70. São muito atuais e eles ajudam a entender também o modo como, nessa dimensão de como que o problema surge, ele surge com uma preocupação muito grande com desigualdades, processos discriminatórios e relações de poder. Então, isso é constitutivo da disciplina da proteção de dados pessoais. Um segundo intelectual que contribuiu bastante, de forma muito significativa, é o professor Arthur Miller. Ainda está vivo, professor emérito em Harvard, e na década de 70 coordenou um trabalho que foi crucial para entender a história da proteção de dados pessoais. O governo americano tinha a preocupação de formular princípios de justiça sobre o uso de dados dentro do próprio poder público, do próprio governo, e encomendou, entre 1970 e 72, um grupo multissetorial, ou seja, tinham acadêmicos, empresários, pessoas de empresas, ativistas, até cidadãos que foram eleitos para participar desse grupo de trabalho, e formularam, depois de 2 anos de estudo, um relatório chamado Computers and Rights, publicado oficialmente por um órgão de governo, né, a Unidade de Bem-Estar Social e de Saúde, e que cristalizou uma série de recomendações sobre como que o governo poderia fazer pesquisa, uso de dados para políticas públicas, técnicas de anonimização e princípios de justiça que garantissem elementos básicos, como, por exemplo, a impossibilidade de tratar dados de forma secreta, a necessidade de identificação de um contexto, uma finalidade específica do tratamento desses dados, a possibilidade do cidadão conhecer e corrigir a imprecisão de uma base de dados, e outros princípios que foram cristalizados nos chamados FIPS, esses Fair Information Practices Principles. Infelizmente, o livro do Miller não foi traduzido para o português, mas é um livro também muito importante porque ele apresenta, né, um pouco da argumentação que depois virou esse relatório oficial na década de 70 e que, de forma muito incrível, é uma construção que se dá dentro desse grupo nos Estados Unidos, mas uma ideia que viaja, e viaja de forma muito poderosa para outros países. E é um conjunto de recomendações que muito rapidamente acadêmicos, intelectuais europeus, pessoas do poder público abraçam esse conjunto de recomendações e começam a retrabalhar nos seus processos de criação legislativa. E quando tem um movimento de criação de leis europeias de proteção de dados pessoais, Suécia em 74, França em 76, Alemanha proposta em 77, a lei federal, tem um diálogo muito profundo intercontinental, né, e as ideias viajam e vão cristalizando um pouco dessa espinha dorsal da proteção de dados pessoais. É assim que chama, é o termo usado pelo professor Colin Bennett, que é um cientista político que também escreveu muito sobre essa história intelectual da proteção de dados pessoais. E tem um terceiro autor que a Caitlin gosta muito, Rodrigo também, eu acho, que é o Stefano Rodotà, que é um intelectual italiano da maior importância, tem uma ligação profunda com o Brasil. E o Rodotà, ele tem uma conexão muito forte com o Wessing e o Miller. Eles dialogam, né, o Rodotà escreve um livro clássico em 73 chamado Laboratórios Eletrônicos e Controle Social, em que há um diálogo muito grande com essa construção da proteção de dados pessoais nos Estados Unidos, e os 3 autores passam a ser convidados pela OCDE para auxiliar a OCDE na construção de recomendações sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Eles participam de seminários em 74, em 76, em 77, e juntos, né, eles compõem esse grupo de intelectuais que ajuda a OCDE e ajuda a Comissão Europeia a propor as primeiras regras de harmonização internacional sobre proteção de dados pessoais. E, no fundo, a preocupação desses autores não era simplesmente criar uma coisa procedimental, como se fosse um roteiro que você pudesse preencher, um checklist, ou uma coisa formal de compliance. No coração desses 3 autores e desse campo originário, já está uma noção de que esses direitos individuais, ao mesmo tempo, eram direitos coletivos, na dimensão desses direitos de devido processo e de não discriminação abusiva, e uma preocupação muito grande
da afirmação desses direitos como uma forma de ampliação da cidadania. E esse elemento é fundamental. É a conexão umbilical e intrínseca do debate sobre democracia e cidadania com relação à proteção de dados pessoais. Evidentemente que na década de 80 e 90, em razão dessa conformação um pouco mais tecnocrata, né, desde a Convenção 108 até a publicação da diretiva em 95 e a constituição dos grupos mais técnicos de trabalho e as autoridades de proteção de dados pessoais, vai se perdendo um pouco dessa dimensão mais substancial de direitos e de justiça, que estava colocado muito claramente na origem desse campo. Mas isso é muito importante não se perder de vista, ou seja, a disciplina surge com preocupações muito claras entre as relações de poder, com assimetrias, com disparidades, com desigualdades, com a dimensão de cidadania. Originalmente com uma preocupação muito maior, né, com relação aos abusos do poder público, porque afinal de contas os grandes projetos considerados como ameaças, né, eram os projetos de National Data Bank nos Estados Unidos, era a experiência traumática da Holanda, né, e da Alemanha de ter constituído bases de dados para fins de pesquisa e depois da invasão nazista, esses dados terem sido utilizados para perseguir a comunidade judaica. Então, uma conexão muito cruel também com esses processos de catalogação e perfilização e utilização para fins originalmente de planejamento urbano, mas que depois se constituíram num grande problema, né, que se tornaram um instrumento, na verdade, de perseguição daquelas comunidades. Inclusive, o governo holandês, pela primeira vez agora, ano passado, né, pediu desculpas publicamente por essa vulnerabilidade, por ter deixado isso acontecer, né, e o extermínio foi muito grande. Então havia um conjunto de preocupações naquele momento muito ligadas com a experiência traumática da Segunda Guerra e com as ameaças postas com as bases de dados públicas, mas muito velozmente se percebe o quanto que as ameaças também poderiam se constituir pelos abusos e opressões econômicas no setor privado. E aí acontece uma mutação importante, né? Esses princípios passam a ser aplicados também para se pensar proteção de dados pessoais na relação consumidor-empresa, na nossa relação civil entre cidadãos e empresas privadas. A LGPD, ela também tem um histórico esparramado e muito natural, como diz o Danilo Doneda. Você não faz uma lei de dados pessoais em 2 anos. Né? É comum encontrar processos de construção legislativos que se estendem por longos anos. A lei alemã, por exemplo, começou a discussão em 70, só finalizou em 77, foram 7 anos de discussão de processo legislativo. A lei brasileira também passou por um período de 8 anos de discussão legislativa. E ela vem tardiamente, né, isso é reconhecido pela literatura. Em 2010, quando tem um diagnóstico, né, de que seria necessário ter um tripé para a cidadania no século XXI, que seria pautado pela Lei de Acesso à Informação, pelo Marco Civil da Internet e pela Lei de Dados Pessoais. O Brasil já era um país relativamente atrasado, tanto no nível regional quanto no nível internacional, com relação a ter uma lei geral de proteção de dados pessoais, porque havíamos escolhido, em razão de uma série de fatores, um modelo setorizado de proteção de dados pessoais. Então, a proteção de dados pessoais não é que ela não existia, evidentemente que ela existia, mas de modo fragmentado, né, por meio do habeas data, que era uma construção constitucional, por meio do Código de Defesa do Consumidor, 1990, que tem um capítulo específico do artigo 43 que fala sobre fichas de consumo e bancos de dados, e por meio de leis setoriais. Então, o Código Civil vai ter uma dimensão de conexão com os direitos da personalidade, a Lei Geral de Telecomunicações vai ter regras específicas de privacidade no contexto das telecomunicações, a Lei do Sigilo Bancário e assim por diante. Mas havia um problema. O Brasil estava muito mais próximo dos Estados Unidos, que também adotou um modelo de regulação setorial. Os Estados Unidos opera com uma agência muito forte chamada Federal Trade Commission, o FTC, né, que faz a aplicação caso a caso das violações, inclusive de privacidade. Mas o Brasil não tinha uma FTC, né, a Senacom não tinha a mesma estrutura que a Federal Trade Commission, e esse modelo setorizado, fragmentado, se mostrava muito incompatível até com as perspectivas de integração regional que existiam no Mercosul e que demandavam uma lei harmônica, aplicável a todos. Então,
Até o Ricardo Morishita e o Danilo Doneda, que participaram dessa construção lá em 2010, eles me contaram muitas vezes, olha, Rafael, era inclusive uma demanda dos nossos parceiros econômicos regionais. Os parceiros argentinos, os parceiros chilenos, né, eles perguntavam, e aí, Brasil, quando que vocês terão uma lei geral de proteção de dados pessoais para que a gente possa construir uma agenda comum de comércio eletrônico, por exemplo? E o Brasil não tinha. E o processo de construção não foi da noite para o dia. Então, passou, né, um processo de construção legislativa de amadurecimento. Né? Começou em 2010, teve uma primeira consulta pública entre 2010 e 2011, o texto foi amadurecido no decorrer da construção do próprio Marco Civil da Internet, que foi aprovado em 2014, ele voltou para uma segunda consulta pública em 2015, ele passou por um processo também de comparação com o que acontecia na Europa, porque a Europa fez um movimento importantíssimo, né, de revisitação da sua diretiva e construção da GDPR, e a LGPD passou por muitos embates. Quando ela foi finalmente apresentada no Congresso, em 2016, e se constituiu ali uma comissão especial, não era consensual, por exemplo, a ideia de uma autoridade nacional de proteção de dados. Muitos eram contra. Diziam, não é preciso criar mais uma autoridade. Por que a Senacom não dá conta? Por que os outros órgãos não podem atuar? O próprio Bacen ou a própria CGU se propuseram diversas alternativas. E havia também muitos dissensos sobre o conteúdo da LGPD. Então, a ideia de responsabilidade civil, que a Caitlin domina e dá uma aula nesse curso que eu sei, que é um absoluto dissenso na fase final de construção da LGPD, onde se afloram ali as visões contrastantes e a solução de compromisso não é a melhor técnica legislativa, mas tenta se conciliar as pressões que tinham sobre o posicionamento de responsabilidade objetiva na lei. Se coloca um peso grande numa expansão das bases legais de tratamento de dados, que é um dos elementos mais importantes da lei. Né? A base legal ela é uma exigência do qual o controlador precisa demonstrar de antemão se ele cumpre os requisitos legais para tratar aquele dado. O consentimento é uma delas, mas há muitas outras. E esse processo de construção de muitas outras foi um processo também muito importante na LGPD. Foi quando o setor privado, por exemplo, disse, olha, nós precisamos ter uma base mais flexível, na qual possamos operar pelo legítimo interesse. O contraponto do legislativo foi, tudo bem, mas esse legítimo interesse que dispensa o consentimento precisa passar por testes específicos de necessidade, de finalidade, de não violação de direitos fundamentais para que ele possa se sustentar. Ao mesmo tempo, o setor de crédito chegou e falou, olha, mas espera lá, a gente está aprovando aqui o cadastro positivo. A gente vai incluir automaticamente milhões de brasileiros nas bases de dados da Serasa, do SPC. Precisamos de uma base legal para proteção ao crédito. Isso foi incluído na LGPD. A LGPD vem muito sui generis. Até se vocês compararem com outras legislações, ela tem criações que são bem brasileiras e que elas são fruto desse processo de conflito. Então, uma primeira dica que eu dou aos estudantes é, ao estudar a LGPD, procure entender os conflitos que geraram a LGPD. Procure entender por que ela assumiu essa forma específica. Não faça só a leitura do artigo 6º ou 7º e outros, mas busque entender por que existe essa expressão aqui, proteção ao crédito. Ou por que colocaram dados sensíveis desse jeito? Por que há exceções específicas construídas na lei? E é uma lei muito interessante de se ler, porque ela é um labirinto, né? Ela te leva a lugares novos, distintos, ela confunde muita gente nas primeiras leituras, ela tem uma dimensão conceitual muito rica, o artigo 5º apresenta um rol de conceitos que são fundamentais, né? E se você não dominar esses conceitos, não tem como você ler o resto da legislação. Então você precisa entender o que é dado pessoal. Dado pessoal não é simplesmente nome, RG, nome de pai e mãe, telefone. Ele tem uma visão expansionista, ele é o dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável. Então estamos falando também de dados tomados dos dispositivos, geolocalização, GPS, device IDs, um conjunto de dados que são tomados dos dispositivos. Estamos falando também de dados inferidos,
catalogações, perfilizações feitas a partir da atividade do usuário que podem permitir a reidentificação. Aí a LGPD cria uma outra confusão intelectual para quem vai ler. O que é o dado anonimizado, o que é o processo de anonimização e o que é o processo de pseudonimização? Quando que um dado efetivamente demonstra que o seu tratamento não permite a identificação de uma pessoa e quando que há dúvidas? E se houver dúvidas, ele se torna pseudonimizado. Isso é muito importante, porque a LGPD vai colocar obrigações distintas quando você está numa posição mais segura em que o seu dado é efetivamente anonimizado versus uma situação onde é possível a reidentificação do indivíduo. E a LGPD, ela tem uma natureza procedimental, é isso que é importante de entender. Ou seja, ela vai impor ao controlador, aquele que assume, né? Ele diz, olha, realmente eu trato esse dado pessoal para um conjunto de finalidades que são econômicas. A LGPD traz algumas exclusões, então quem trata para fim meramente pessoal, ou jornalístico, ou acadêmico, está fora. Ele traz algumas exceções para a segurança pública, investigação criminal e inteligência, que são muito problemáticas, vou voltar nisso no meu ponto final. Mas ele coloca um conjunto de obrigações no qual ele diz, olha, se você está nessa posição de tratar os dados, você tem que assumir um conjunto ético com os titulares desses dados, com um conjunto de princípios. Você precisa ser transparente, você precisa apresentar isso de antemão, de forma clara aos titulares. Você precisa se precaver e ter instrumentos de prevenção. Então, processos de tratamento de alto risco, por exemplo, pegar um caso hipotético de uma startup que está produzindo algum tipo de solução de tratamento de dados pessoais sobre pessoas que tiveram Covid. Isso é um tratamento de alto risco. Ah, mas eu estou fazendo aqui, eu estou ajudando a fazer um passaporte de vacina para ajudar empregadores a identificarem o quadro de Covid dos seus funcionários. Eu vou automatizar a ideia de fluxo de entradas de empregados dentro da minha empresa a partir dessa automação. Vou verificar o certificado de vacinação, vou reter essa informação no sistema e vou automatizar a entrada dos funcionários. Super louvável, necessário e até importante, mas ao mesmo tempo é um tratamento de alto risco. Então a LGPD vai dizer, se você está nisso, tratando um dado que é sensível, é um dado que é de saúde, como diz a lei, ela te exige muito mais. É por isso que a gente fala na literatura que a proteção de dados pessoais tem um elemento de risquificação. Quanto mais atividade de risco você atua, mais ela aumenta o teu encargo regulatório. Mais processos e procedimentos você tem que enfrentar de modo a tratar esse dado. E ela implica uma mudança comportamental que é internalizada na figura do encarregado. E essa que é a grande aposta da LGPD também em diálogo com outras legislações. Porque qual que é a ideia da proteção de dados pessoais enquanto essa disciplina jurídica, né, que disciplina princípios de justiça no fluxo de dados? A ideia não é impedir o fluxo de dados. A ideia não é impedir que as empresas tratem dados. A ideia é torná-las responsáveis, eticamente, pelo respeito aos direitos dos cidadãos, garantindo o fluxo de dados. E parte desse processo de respeito, ele é internalizado na figura desse profissional que tem uma função dupla. Ao mesmo tempo que ele responde aos direitos dos titulares, ele tem um diálogo interno na organização, seja ela pública ou privada, de garantir, né, que processos de tratamento de alto risco sejam documentados, de garantir que um tratamento em legítimo interesse passe por um teste específico conforme a lei, de garantir que haja uma comunicação adequada com os titulares e com a ANPD. E isso é uma das apostas da LGPD. Ela tenta fazer uma regulação que não é só uma regulação de comando e controle, né? Faça isso, isso é obrigatório. Ela é mais sofisticada porque ela cria um conjunto de mudanças comportamentais e ela joga esse estímulo para dentro das organizações, por meio dos encarregados, e ela gera também uma dimensão premial. Porque a LGPD coloca, né, que a construção de um bom programa de governança de dados dentro da organização é um dos critérios a serem utilizados, né, no processo sancionatório para minimizar uma pena, por exemplo, uma sanção. Ou ela premia as boas práticas e programas de governança, permitindo, inclusive, que os atores privados se auto-organizem
e proponham para a autoridade códigos de boas práticas e códigos de conduta que podem ser aprovados pela NPD. É um modelo de corregulação. Então, a LGPD ela é procedimental e muito mais sofisticada do que uma tradicional legislação punitiva, por assim dizer, né, de um conjunto de regras e uma relação de comando e controle. E isso traz uma aposta grande, que é uma mudança cultural por meio desses profissionais. E aí eu posso dar um depoimento bastante pessoal. Em 2013, quando eu estava na USP estudando proteção de dados pessoais, eu contava na mão as pessoas que trabalhavam com isso. Assim, eram muito poucas. Existiam acadêmicos já trabalhando como Doneda, Laura Schertel Mendes. Núcleos de pesquisa não existiam, nenhum assim, ostensivamente, né, colocando proteção de dados pessoais. Tinha toda a turma da UERJ, toda a tradição do Rio de Janeiro de pensar proteção de dados pessoais, mas não existia um campo profissionalmente instituído com os profissionais que se auto-intitulam sou um profissional de proteção de dados pessoais. Corta a cena, 8 anos depois, o que a gente vê hoje? Né? Uma profusão de profissionais de proteção de dados pessoais, pessoas certificando, que são Data Protection Officers, que se formam, se capacitam. Isso tudo é muito importante, porque isso gera um instrumento de transformação interno. A ideia é que um bom encarregado ele possa ser um elemento de fricção decisório dentro de uma organização. Se um projeto é extremamente arriscado, antiético e viola a LGPD, é função do encarregado dizer, olha, isso não está correto, isso não pode avançar. Ele tem que ter uma liberdade dentro da organização para colocar isso claramente, sem ser absolutamente reprimido. Essa é a aposta da GDPR e a aposta da LGPD. Ao mesmo tempo, isso abre uma preocupação brutal no contexto de Covid e de precarização econômica no Brasil. Que é, ora, mas isso serve para todo mundo? É a mesma obrigação da Google? É a mesma obrigação de uma pequena escola no interior de uma cidade? E a resposta tem que ser não. A LGPD não pensa assim. E por isso que a NPD está construindo um processo de regulamentação para pequenas e médias empresas para a construção de uma simetria regulatória. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos tem critérios mais claros de que é um conjunto mínimo de titulares de dados que têm dados tratados ou um tipo de empresa específica que está submetida ao CCPA, à lei californiana. Na Europa tem a possibilidade de derrogação e os países podem construir critérios específicos para pequenas e médias empresas. E o Brasil? Sempre perguntam isso, Zanata, mas e aí? E o padeiro? E a escola? E o pequeno negócio? Eu sempre digo, calma, porque a NPD não vai sair dando porrada e fiscalizando as padarias e as escolas, e é de se esperar um mínimo de razoabilidade em que a NPD vá criar uma simetria regulatória, como ela está propondo. Então, tudo bem, vamos separar então o joio do trigo, mas também vamos reconhecer que mesmo os pequenos podem ter tratamentos de alto risco. Então, não pode ser uma flexibilização completa, porque isso geraria até um efeito perverso de grandes bancos, grandes empresas construírem suas spin-offs e startups falsas para poder ocupar um vácuo, né, regulatório e dizer, olha, mas a minha pequena empresa aqui, spin-off, não está submetida à LGPD, como a gente já viu acontecendo com algumas empresas. Então, isso tudo faz parte da dimensão de entender a LGPD. E a minha grande mensagem aqui levem a sério a compreensão do que significa esse conjunto de obrigações que a LGPD impõe e como trabalhar com isso numa dimensão procedimental. Acho que a LGPD tem muito essa cara, muito essa natureza. Ela tenta trazer quase que uma analogia com um elemento de toxicidade, ou seja, quando que uma empresa ou um controlador ele está lidando com um ativo que passa a ser tóxico e exige cuidados. Você não pode reter indefinidamente, ele não pode fazer o que ele quiser. Ele tem que ter rotinas, né, para eliminar o dado, ele tem que ter procedimentos para verificar com quem ele compartilha. Então a LGPD ela institui, né, essas lógicas de delimitação de ciclo de vida dos dados, de identificação de finalidade específica ao tratamento e até esse nivelamento com a expectativa do cidadão, ou seja, o titular do dado, ele está conseguindo compreender isso claramente? Ele está sendo enganado? Tem muitas decisões recentes na Europa que são justamente sobre isso. Está lá no papel, parece que está tudo bem, mas é escorregadio, engana o titular do dado. Né? Isso tem sido cada vez mais combatido. Para usar esses últimos 7 minutos para cumprir o tempo,
eu acho que é importante uma análise crítica também de que a LGPD, ela evidentemente ela é uma vitória democrática, multissetorial, muito importante. Ela é uma legislação que dialoga com a linguagem do seu tempo, ela é uma legislação que está em contato, né, com desenvolvimentos intelectuais e conceituais de várias partes do mundo, e ela é muito elogiada, né, especialmente por gente de fora que lê a LGPD e elogia esse trabalho feito aqui dentro, mas ela também não enfrenta os problemas colocados hoje no Brasil, no aspecto mais macro de proteção de dados pessoais. E aqui acho que é importante para todo estudante e para a pessoa que está se engajando nesse tema, entender que a problemática de justiça e de justiça de dados vai muito além da LGPD. Então, hoje nós temos problemas crônicos acontecendo no Brasil com relação a dados que a LGPD não enfrenta. Vou dar o exemplo do Rio de Janeiro do reconhecimento fotográfico em delegacias, que é, sem dúvidas, o problema social mais brutal com relação ao uso indevido de dados no Brasil. Fotos que são obtidas por pendrives de vítimas, scrappings no Facebook e no WhatsApp, câmeras e vídeos que são utilizados para pegar imagens de pessoas geralmente pretas, que são utilizadas indevidamente nas delegacias e retidas, e que vão gerando processos de reconhecimento fotográfico por vítimas, que vão gerando prisões indevidas e abusivas. Essa é uma problemática que tem que ser enfrentada pela linguagem da proteção de dados pessoais, mas em outros meios, numa reforma do Código de Processo Penal, numa reforma do CNJ por meio de uma resolução sobre o devido processo em delegacias de polícia. Então, abre uma agenda importante. A problemática do reconhecimento facial, né, vocês viram que no Reino Unido propuseram essa semana reconhecimento facial em cantinas de escola. Está gerando uma enorme discussão lá. Na França já foi proibido, em 2 cidades. No Brasil tem projetos piloto na Bahia. Isso só vai aumentar. A gente tem publicado muitas matérias no Data Privacy sobre esse assunto. E há uma outra problemática que está naquele campo de exceção da LGPD, porque, em tese, a LGPD não se aplicaria diretamente às atividades de segurança pública e investigação criminal, e o Congresso não conseguiu avançar na construção de uma lei de dados pessoais para fins penais de segurança pública e investigação criminal. Por isso que a Coalizão de Direitos na Rede, que é um coletivo de 50 ONGs, defende a moratória, a interrupção dos projetos de utilização de reconhecimento facial na segurança pública no Brasil, até que haja a criação de uma LGPD penal. E há outros problemas também relacionados a problemas de dark patterns, vícios que são embutidos nas pessoas no uso de tecnologias, a relação, né, entre exploração da subjetividade, coleta abusiva de dados e concentração de poder econômico, que está ligado a uma agenda muito maior da conexão entre direito concorrencial, antitrust e dados, que a LGPD também é muito tímida. A LGPD não vai abordar isso, ela não tem, por exemplo, uma construção muito sofisticada sobre essa problemática da arquitetura que induz ao vício e leva à extração abusiva de dados, mas ela tem, felizmente, um capítulo bom, né, sobre crianças e adolescentes, que vai abrir, nos próximos anos, uma enorme discussão sobre isso. Né? Ou seja, o que é a abusividade no contexto de tratamento de dados de crianças e adolescentes. Então, ela é importante porque ela constitui uma gramática inicial que nos permite expandir. E ela tem esse grande mérito. A LGPD nos traz a oportunidade de ampliação da gramática de direitos fundamentais e uma oportunidade de construção de uma agenda maior. Eu espero mesmo, Rodrigo e Caitlin, que a gente consiga, nos próximos anos, enfrentar essas problemáticas que a LGPD, por sua própria natureza, não consegue enfrentar. E ela nos possibilita abrir a cabeça, né? Ou seja, como é que a gente sai também de uma discussão mais conectada com os elementos de justiça para além do elemento mais procedimental que é da LGPD. Então, com isso eu encerro aqui e fico à disposição para debater com vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Rafael, pela sua exposição, como sempre, muito clara, muito fluida, muito e profunda ao mesmo tempo, né? E eu fico aqui sempre que eu estou te ouvindo, te vendo aí nas palestras, nas lives, eu fico hipnotizado com essa sua estante, toda organizada por cores. Isso é um motivo... Cromática.
Cromática, exatamente. E essa estante aí, para mim, me deixa realmente hipnotizado. Eu Eu sou aprendi com o Thiago Amparo, ele que me ensinou a fazer assim. É uma fonte de inspiração, vou pensar nisso. E falando também em livros, e como você falou dos três porquinhos, né? Que eu achei uma referência maravilhosa, o Rodotá, até uma curiosidade, e eu falo isso sempre, nunca me canso de falar, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Rodotá quando ele veio aqui na PUC Rio, não sei se a professora Caitlin se lembra, né? Eu conheci, eu tive 30 segundos de conversa com o Rodotá no final da sua palestra, numa palestra que ele fez na PUC, e eu tenho o livro dele autografado, que para mim, eu vou levar, vou guardar isso no cofre para sempre, e vai estar lá no meu inventário, porque é um dos meus maiores patrimônios, e eu também costumo falar para os alunos, assim, nas aulas, falando, olha, não tem como você pesquisar e se aprofundar sobre o tema proteção de dados e privacidade sem necessariamente ler o Rodotá. Ele é um ponto de partida fundamental, porque, como você muito bem colocou, o Rodotá falava sobre o tema quando tudo era mato, né? Não tinha ninguém ainda falava, e o Rodotá, sem dúvida, é um ponto de partida e até um destino também, né? A depender do nível de profundidade. Um outro ponto da sua fala também que eu acho muito relevante comentar essa questão que a gente tem de pessoas que não estão familiarizadas com o tema, né, acharem que a LGPD é uma lei nova. Ela é uma lei nova por ser uma lei de 2018, né? Mas eu acho muito interessante essa sua colocação de que é um tema que não é novo, seja no Brasil e especialmente no mundo, quando a gente observa lá que na Alemanha, desde 1970, a gente teve a primeira lei do mundo, a lei de Hess, especificamente para falar de proteção de dados. Então, já tem aí meio século na Europa, especificamente, de arcabouço legislativo, especialmente também com base na Diretiva 95 lá da União Europeia, que depois foi revogada aí com o Regulamento Europeu, o famoso GDPR. Né? Outro ponto também da sua fala que eu quero comentar, que eu acho que é um ponto, talvez um dos mais relevantes para o que a gente vive hoje, é com relação à LGPD e o Covid. Né? Eu vejo, Rafael, e eu vi isso muito em 2019, muita gente falando que a LGPD ia atrapalhar o combate ao Covid, porque ia burocratizar, ia impedir, ia precisar do consentimento, né? E eu fui bastante contundente na época, porque eu até falei que isso era uma falácia, né? Eu falei, isso é uma pandemia jurídica, a gente argumentar, uma pessoa argumentar que a LGPD vai atrapalhar o combate ao Covid, né? Eu vejo pelo contrário, eu acho que a LGPD ela auxilia e ela dá segurança jurídica, seja para os titulares, seja para os agentes de tratamento, e aí até o Estado, né? Eu queria, primeiro, antes de fazer umas perguntas, eu queria passar a palavra para a professora Caitlin, porque ela está aqui nos prestigiando com a sua presença. A gente sabe que a Caitlin está dando aula no mestrado da PUC, ela está com horário super apertado, mas eu estou vendo ela aqui e quero passar a palavra para ela também, para que ela possa fazer suas considerações. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Rafael. Sempre um prazer enorme te ouvir. A forma tranquila com a qual você consegue passar uma mensagem tão importante, né, e assuntos tão profundos, né, dá uma esperança que a gente está diante aí de um grande professor que sabe exatamente do que se trata a proteção de dados no país. Como o Rodrigo falou, eu estou entre palestra e aula no mestrado. Daqui a pouco eu vou ter que me ausentar, então eu aproveito esses 5 minutos de palco para, primeiro, te agradecer, né, Rafael, por ter se disponibilizado para conversar com a gente no curso, na aula aberta, mas também para fazer uma provocação, né? Enfim, essa provocação você pode depois até fugir dela se você quiser, mas a provocação é a seguinte: você acha que para que a Lei Geral de Proteção de Dados, muito entre aspas, pegue,
ou seja, né, que seja uma lei que de fato fique, enfim, inserida dentro de uma tessitura social, né, adequada, como por exemplo foi o Código de Defesa do Consumidor, né, você acha que a gente deveria investir mais pesadamente na educação digital? Eu vejo que a gente tem um problema de fundo que vai muito além de uma questão meramente regulatória, né? Eu acredito que a gente, claro, né, a gente não pode impor, a lei ela não vem, né, para impor determinadas condutas, mas ela vem como uma resposta à sociedade, acho eu, né, pelo menos eu penso assim, de determinadas demandas. Mas a minha questão é o seguinte, eu vejo com muito medo dessa cultura de proteção de dados ficar muito esvaziada se a gente não tiver um investimento pesado em educação para a proteção de dados e educação digital também, né? Porque eu vejo hoje que, claro, né, sempre teremos o escaninho do médico cheio de papel pardo com os nossos prontuários ali dentro, escondidos, né, guardados com a chave que qualquer pessoa abre. Esse tratamento de dados sempre vai existir, mas eu acho que a preocupação maior que a gente tem hoje, o que se apresenta hoje de uma forma mais evidente, se dá justamente pelo fato de que o tratamento de dados, números, né, tratamento de dados pessoais hoje são realizados digitalmente e de forma massiva, né? Então, eu queria ouvir você falar um pouco sobre isso. Na verdade, eu joguei o problema para você dizer, não vou falar sobre isso, mas fica super à vontade, Rafael, já te agradeço aí que você puder comentar sobre essa fala. Obrigado, Caitlin. É um prazer enorme estar com você e queria dizer publicamente, eu sou um grande leitor seu e um profundo admirador do seu trabalho e uma inspiração para mim também. Eu concordo com você, Caitlin, mas eu acho que me preocupa mais ainda uma segregação social muito cruel que está acontecendo no Brasil com relação à efetividade da lei, né? Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro, as operações de intervenção militar, em que as pessoas na favela eram obrigadas a apresentar o seu documento, né, para um policial que tinha uma câmera de celular, que filmava para fazer uma checagem de quem era quem, por uma coisa básica como um livre trânsito. Então, a pessoa não tinha nem o direito fundamental, né, de ir e vir, e nenhum direito com relação ao seu dado, nem de saber por quê, né? Ou você vai em farmácias de periferias e os gerentes todos treinados para pedir obrigatoriamente o CPF e a inclusão biométrica das pessoas como pré-condição para descontos. Ou projetos de escolas públicas que agora estão propondo de tagueamento por microchip de uniforme escolar, ou reconhecimento facial nas entradas das escolas públicas, né? E aí, o que pode acontecer? É um dualismo perverso também, no sentido de que, olha, é uma lei que funciona para uma classe específica, né? Uma classe média alta, uma classe burguesa, mas não funciona, para o restante da população isso não existe. Então me preocupa essa disparidade do tipo, olha, não há essa autonomia ou autodeterminação informativa geral, né? Por isso que eu acho que a gente tem que enfrentar mesmo o difícil debate da segurança pública e investigação criminal, porque acho que aí está também um dos grandes gargalos e problemas para um nível de equalização um pouco maior. Então, isso eu acho extremamente preocupante, porque também se a gente descuidar desse elemento da proteção de dados pessoais para os beneficiários de políticas públicas, para os usuários de serviços públicos e de programas assistenciais, cria-se um elemento muito distinto, né, de nível de proteção de direitos entre cidadãos. Acho que isso precariza demais a narrativa sobre a lei valer, pegar, né, ser para todos. E a problemática de educação ela é central e pouco ainda, apesar desse elemento que eu falei para o Rodrigo, né, são 50 anos de tradição de disciplina jurídica, também não há ainda experiências exitosas de uma formação cultural em proteção de dados pessoais em escolas básicas em outros países. Alguns pilotos foram tentados no Uruguai. O Reino Unido tem falado muito disso agora, numa construção de uma agenda sobre
Safe Online Spaces, eles querem falar sobre isso nas escolas, né? E é uma dimensão maior do que dados pessoais, porque envolve também o seu relacionamento mediado pelas tecnologias, a não exposição indevida de informações, mas também a não grosseria, porque existe um problema crônico na pandemia, que é as crianças e adolescentes se tornaram muito agressivas e muito cruéis pela falta de sociabilidade presente, né, e pela comunicação agressiva em TikTok e outros aplicativos. Então essa agenda de online safe space está vindo forte, com um forte elemento educacional no Reino Unido, mas poucos países da América Latina enfrentaram isso com seriedade. Para mim é evidente, né, a conexão umbilical com os elementos de democracia. Mas sempre que eu falo isso, sempre um contraponto feito por outros ativistas mas Anata, mas não, as pessoas nem sabem aprender o básico da Constituição. Você já quer levar uma discussão de dados pessoais para dentro de sala de aula? Né? Então isso mostra assim, a natureza dos problemas estruturais que a gente tem, no qual nem mesmo a percepção dos nossos direitos fundamentais básicos são disseminadas, né, culturalmente. Agora, na medida em que... Aí eu acho que isso é uma necessidade imediata, né, Caitlin, para repensar projeto de nação, projeto de Brasil, na matriz educacional, envolvendo desde a primeira infância. Isso é uma oportunidade, porque se nós então avançarmos por uma educação básica que fale de direitos fundamentais, né, como deveria ser, com essa transformação que nós tivemos com o Supremo e com a PEC e com a clareza de que a proteção de dados pessoais é um direito fundamental, é de se esperar que na própria narrativa mais ampla, né, de cidadania e direitos fundamentais, a questão de dados entre. Né? Não como uma questão específica, certo? Mas dentro de uma gramática mais geral de direitos fundamentais. E isso é uma aposta geracional. Eu acho que a nossa responsabilidade intergeracional um investimento forte nisso, com uma expectativa de 30 anos. Eu entrevistei uma filósofa que eu gosto muito, que chama Anita Allen. Eu realmente recomendo o trabalho dela. É uma intelectual negra, é uma das pioneiras da filosofia da privacidade. Ela é uma professora espetacular, tem um livro chamado Unpopular Privacy. Eu fiz uma entrevista com ela, a gente vai lançar um livro de entrevistas com pensadores da privacidade do ano que vem. E ela falou assim, a minha aposta são nos meus netos. Todo o trabalho que ela está fazendo é de uma responsabilidade intergeracional para que os netos tenham uma outra consciência cívica sobre a disparidade sobre dados. Ela até falou, a minha geração não tem mais jeito. E eu acho que, apesar do tom um pouco tragicômico, né, eu acredito muito nisso. Eu tenho 2 filhos e eu acredito que parte da construção também é do investimento intergeracional para a próxima geração de cidadãos que já nascem com uma concepção muito clara, né, do que é isso tudo. A gente ainda está aprendendo, tateando, né? É um processo de tateamento ainda. As pessoas estão se deslumbrando agora de como é que funciona o Instagram. Nossa, mas eu descobri então que o Instagram, ele pegou o que eu falei e ele colocou uma propaganda usando tudo que eu já pesquisei. Sim, claro, isso é evidente. E a gente percebendo isso depois de 7 anos de uso, 10 anos de uso. Né? Isso deveria ser tão básico como explicar como um avião sobe, ou enfim, como é que funciona um sistema pluvial. E a gente ainda não tem nem a dimensão mais básica de funcionamento, né, quiçá das violações de direitos, de todo esse aparato de uma sociedade datificada e plataformizada. Mas acho que esse é um projeto, Caitlin, para a gente investir muito fortemente. Então, daqui a 30 anos... Quer dizer, os meus filhos são mais velhos do que os seus, Rafael, mas então daqui a 20 anos dos meus filhos a gente já pode ter alguma esperança dessa educação para proteção de dados. Rodrigo, vou passar a palavra para você e vou, Rafael, já me excusar porque eu tenho que ir para a minha aula do mestrado, ok? Então, muito obrigado mais uma vez, Rafael, pela participação. Eu sou sua fã incondicional, adoro você, acho que você é um dos maiores professores e profissionais de privacidade do Brasil no momento. Então, para mim é uma verdadeira honra poder contar com você aqui, participando do nosso curso. Muito obrigada. Gente, beijo. Obrigado, Caitlin. Tchau, tchau. Obrigado, Caitlin. E concordo integralmente aí com a fala da Caitlin. O professor Zanata, sem dúvida, é um dos maiores profissionais. Acho que a fala dele, até o momento aqui, deixa muito claro isso.
E, professor, um outro comentário sobre a sua fala, até porque a gente está lidando aqui, estou acompanhando pelo YouTube, a gente está tendo quase 150 pessoas em tempo real nos acompanhando, além dos alunos aqui matriculados. Então, em tempo de profusão de lives e de eventos aí no YouTube, eu acho que esse número para um evento acadêmico como esse é muito expressivo, já estou muito feliz e satisfeito. Falar em termos mais coloquiais, né? A sua referência ao Instagram acho que foi perfeita, tem aquele dizer, né, que quando você não paga por algum serviço, geralmente você é o produto, né? Então, muitas pessoas aí se sentem surpresas, né? Essa fala foi muito brilhante nesse sentido. Eu estou surpreso porque eu pesquisei lua de mel e eu vou me casar e agora só aparece coisa de casamento. Mas é óbvio, isso está, inclusive, atualmente nos termos de uso ou na política de privacidade, né? Só que você não leu e as pessoas não se dão conta, né, que os dados pessoais são o commodity, né? São o produto. Você, com seus dados pessoais, alimenta aquela plataforma. Então, não é que isso necessariamente vai ser proibido, pode ter uma prática ou outra ali que é proibida, que é abusiva, mas você tem que entender que essa é a dinâmica e essa educação, né, falada pela professora Caitlin por você, eu acho que contribui muito nesse sentido. Não para a gente parar e virar um ermitão, né, Rafael? Eu acho que a ideia não é essa, mas que você tenha consciência, né, de eventualmente até que ponto você vai utilizar aquela funcionalidade, aquele produto, aquele serviço, o que você vai compartilhar. Você tem ideia que existe um rastro digital que você lembra ao longo da vida. E eu também sou pai de crianças pequenas como você, e a gente teve talvez o privilégio, né, acho que a nossa idade bate um pouquinho, a gente teve o privilégio de ter uma infância analógica. Os nossos filhos não têm esse privilégio. A infância deles é absolutamente digital. Então, eles têm que ter essa consciência de que, quando eles forem pedir emprego, né, quando eles forem inseridos no mercado do trabalho, quando eles forem começar a ter a sua vida pessoal, os seus relacionamentos afetivos, esse rastro deles vai persegui-los para sempre. E isso é importante que haja essa conscientização. Isso tem tudo a ver com proteção de dados e privacidade, né? Eu queria fazer algumas perguntas, e eu não vou fazer nenhuma específica do que foi falado. Eu vi que a Shirley e o Vitor aqui perguntaram lá no YouTube, no chat, e eu vejo, Rafael, que isso é uma pergunta recorrente, especialmente das pessoas que não têm ainda esse estudo mais aprofundado sobre a LGPD. Isso é muito importante para que a gente possa falar para o maior número de pessoas. A questão de vazamento de dados pessoais. A gente teve, no início do ano, você inclusive falou sobre isso, eu também publiquei artigo, a gente teve um possível vazamento de toda a população brasileira, foi 100% da população. Essa semana se noticiou, supostamente, ainda não tem uma confirmação oficial, mas que 100% do cadastro de identificação da Argentina também vazou. Tem um hacker aí supostamente oferecendo 100%, ele publicou informações, dados pessoais do Messi, do presidente Alberto Fernandes e de várias celebridades argentinas, né? Então, qual é a sua visão da interlocução da LGPD com essa questão de vazamentos, né, que é muito recorrente, que eu acho que isso só tende a aumentar daqui para frente, especialmente quando está tudo indo para o online, os bancos de dados estão se integrando cada vez mais. E eu queria fazer um gancho com a NPD, que eu acho que é um tema muito importante. Qual é também a sua visão do papel da NPD nessa questão? E aí eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais recortada. Você pessoalmente entende que a NPD ela tem que ter uma postura mais de repressão? Você acha que ela tem que ter uma marreta muito grande, com multas, né, com questões de multas pecuniárias? Ou você pensa que uma ação educativa e preventiva e pedagógica, no sentido de estimular o compliance com medidas preventivas, você acha que eles são mais eficazes do que os dentes, né? Do que as garras, do que as multas pecuniárias, né? Especialmente quando no Brasil a gente tem uma multa limitada a 50 milhões de reais, que hoje em dólar, em euro,
eu acho que com o nosso câmbio aí valendo quase R$ 7, um euro valendo quase R$ 7, está 6,60, 6,50 hoje. Qual é a sua visão sobre o papel da NPD nesse sentido? Olha, Rodrigo, vou dar um exemplo do dia a dia, né? Se você frequenta um restaurante japonês, uma casa de sushis, passa mal, descobre que no fundo das cozinhas, né, da cozinha tinha um conjunto de facas enferrujadas, peixes estragados, fungo. Né? Você vai numa costelaria e descobre que tinha larva no fundo do feijão, da panela, que ao mesmo tempo eles requentavam o feijão. O que acontece com esses restaurantes? A inspeção sanitária, a fiscalização vai lá e fecha, coloca aquelas faixas, impede a atividade, eventualmente fecha permanentemente. Então, eu lembro na época da construção da LGPD, teve essa briga, né? Nós, né, da coalizão, defendendo uma estrutura de enforcement, ou seja, que a lei pudesse ser aplicada, inclusive com sanções que pudessem levar à suspensão do tratamento, à interrupção ou à proibição, e as empresas dizendo, não, mas espera lá, pô, tem que só advertir e conversar, né? Com um restaurante, desse exemplo que eu dei, a cidade não vai chegar lá e falar assim, a gente veio aqui conversar com vocês e, poxa, melhor aí, né? Tira essa larva dessa panela, pô. Né? Não faz isso não, né? E passa a mão na cabeça. Isso acontece. Então, assim, a gente tem que ter a dimensão da natureza do problema. O descaso, o relapso, né? Socialmente danoso, ele tem que ter uma resposta forte, social, que aquilo não pode acontecer. Eventualmente isso tem que chegar, sim, né, na dimensão de uma suspensão, de uma proibição, de uma interrupção da operação da empresa. Vou dar um exemplo que eu acho que é o que mais me incomoda hoje, que é o principal. Existe uma empresa chamada Clearview AI. Não sei se vocês conhecem, os alunos do curso. Como é que surgiu essa empresa? Eles fizeram web scraping, foram chupando as fotos de todas as plataformas centradas em fotos já existentes. Então, Fotolog, Rodrigo vai lembrar do Fotolog, da nossa época. Fotolog, imagens do MSN, Orkut, falecido Orkut, né? Orkut é uma pessoa, inclusive, gente. Pesquisem no Google, Orkut é uma pessoa, o nome dele é Orkut. Vários outros aplicativos, Twitter, Instagram, etc., eles montaram um web scraping maior do mundo, acho que mais de 3 bilhões de fotografias, de um número tremendamente grande de pessoas que poderiam ser reconhecidas univocamente. Começaram a vender soluções de reconhecimento facial para delegacias de polícia de forma secreta, sem nenhuma página pública, sem nenhuma documentação pública. Descobriram, graças a uma investigação brilhante, né, do New York Times, que trouxe à tona esse caso, e descobriu-se agora, recentemente, que eles também tinham oferecido o seu produto para delegacias, investigadores brasileiros, etc. E qual que é o problema dessa empresa? Ela, intrinsecamente, a sua constituição e o seu business, ele já é completamente eivado de ilicitudes. Essa raspagem completa e esse desvio de contexto, ele desvirtua completamente as expectativas sociais com relação a como que aquelas fotos poderiam ser utilizadas. Quando você sobe uma foto no Flickr, por exemplo, que é uma plataforma de compartilhamento de fotos em Creative Commons, você não tem a expectativa de que aquela foto que você tirou com seus amigos e colocou no Flickr vai servir a uma reidentificação criminal dessas pessoas num contexto completamente diferente. E aqui não é uma questão do tipo, olha, mas vamos pedir que eles façam uma avaliação de impacto ou vamos pedir que eles identifiquem a base legal correta. Eu acho que é um desses casos limítrofes em que o tipo de regulação pode chegar, inclusive, a uma regulação impeditiva integral. Ou seja, olha, esse mercado, esse produto não pode existir. Ele está impedido de existir. É o mesmo problema dos sites de revenda de informações pessoais como o CPF Ninja e outros que aconteceram em 2017, 2018, até antes da aprovação da LGPD. Então,
o primeiro ponto que ele esclarecer é esse. Acho que a gente tem que encarar a necessidade de uma visão sobre o escalonamento das sanções, a necessidade dessa visão forte de sancionamento quando necessário, quando há relapsos grandes, reincidência, casos de danos sociais relevantes e, inclusive, a possibilidade de impedir que certas empresas operem, existam. Não é porque algo pode ser feito tecnicamente que ele deve existir eticamente. Isso é uma convicção minha nesse campo de tecnologia e sociedade. A gente não pode cair na falácia de que tudo que é possível tecnicamente deve ser socialmente aceito. Isso é uma problemática colocada em vários campos, no campo do modificação de DNAs, no campo de exploração de energia nuclear. As grandes questões que envolvem tecnologia e sociedade passam por uma reflexão de quando que é o momento de parar, quando que é o momento de definir o que não pode mais ser aceito, né, por certas atividades empresariais. Então, isso é muito sério, muito conectado com proteção de dados pessoais. Sobre o ponto dos vazamentos, Rodrigo, você mencionou o vazamento do fim do mundo, né, que eles chamaram em janeiro, né, o Ronaldo Lemos chamou de vazamento do fim do mundo, né, era o maior vazamento em termos de volumetria, inclusive de pessoas que já tinham falecido, né, e eu acho que ainda é cedo para entender o impacto desse mega vazamento. Nós não temos ainda evidências e informações do quanto que ele pode estar correlacionado à explosão de golpes de WhatsApp e golpes de Pix, mas uma coisa é fato. O Brasil vive hoje uma crise, um desastre informacional, eu diria, de duplicações de informações e revenda de bases de dados acopladas com o Pix. E isso gerou um problema social muito grande que o Banco Central não enfrentou ainda na altura que se espera, e os bancos não abrem os números. Os bancos não apresentam a quantidade de pessoas e de recursos que as pessoas já perderam nesses golpes. E tem um problema aí, que as pessoas que sofrem esses golpes, elas se sentem envergonhadas. Elas não falam sobre esse assunto. Então, ela recebe uma ligação falsa, um WhatsApp, passa a informação do banco, de repente a pessoa invade e limpa a conta dela em R$3.000, R$5.000, etc. A pessoa fica com vergonha, nem fala, não denuncia, não vai a uma delegacia criminal. Mas as evidências sugerem que o problema é muito grande. Existe uma explosão de golpes associados também a processos de vazamento, porque muita gente sofre esse golpe por coisas como, por exemplo, uma outra pessoa cria um número de WhatsApp com a foto dela. Vocês já conhecem alguém que teve isso, provavelmente. Né? Me criaram meu número com o meu nome, a minha foto, se passando por mim, pedindo dinheiro emprestado via Pix. Ou invasões de celular que também pedem dinheiro emprestado para os amigos das pessoas. Né? Esse é um cenário em que o que eu acho que deveria existir, Rodrigo, é uma defesa civil digital. Hoje nós temos um monitoramento de defesa civil que se aplica a desmoronamentos, chuvas, desastres de natureza meteorológica ou ambiental. A gente percebe que esses ciclos de ondas de golpe, eles também surgem com ondas no qual se descobre uma técnica nova, essa técnica de engenharia social, ela semina de informação a objetivos, que é praticar os criminosos, das pessoas, fazer fraude e extrair dinheiro. E não há hoje um mecanismo em que a população possa ser informada de que houve um vazamento e ele pode estar relacionado a um tipo de golpe específico e as pessoas estarem atentas àquilo. Isso não aparece nem no YouTube, nem na televisão, nem no celular das pessoas. E nós não temos uma infraestrutura social para lidar com os casos de mega vazamento. Tem literatura abundante hoje, né? Tem autores, Bruce Schneier, por exemplo, fala de informational disasters, ele fala de data pollution, nós estamos enfrentando um problema de poluição de dados. O Ben Shahar, que é um professor também em Chicago, defende que a gente tenha uma responsabilidade social, tal como nós tivemos com o meio ambiente, para enfrentar esses desastres ambientais, que a gente possa ter a mesma lógica aplicada para os desastres informacionais. E a gente não tem uma estrutura cívica. Não existe uma defesa civil digital que possa ajudar as pessoas a entender o que fazer. E é desesperador. Você vê as pessoas meio que se ajudando e perguntando um para o outro o que faz, mas de forma completamente anárquica, desorganizada,
E nisso se cria uma situação profundamente desigual, porque as pesquisas do IDEC mostram, por exemplo, que as vítimas desse tipo de golpe são os novos ingressantes no mundo digital, que são os idosos. Então, o pessoal que teve muito distanciamento tecnológico, ingressou nos últimos 5 anos no universo do WhatsApp, do Internet Banking, do Instagram, e se tornam vítimas vulneráveis para golpes de engenharia social, que tem a sua origem em vazamento de dados. Geralmente o atacante ele se vale de um conjunto de informações que ele obteve de antemão. Então, para além da gente enfrentar a discussão do tipo, teve vazamento, como você é punido, que acho que é uma discussão importante do nível empresarial, né? O que vai acontecer, para quem eu reporto, qual que é o procedimento. No aspecto social, a gente tem uma outra discussão importante que é essa. O cruzamento entre esses desastres informacionais e os vazamentos de dados. E isso é um problema que no Brasil, diferentemente de outros países, é um problema muito grave, muito real. Outros países do mundo não têm a explosão de golpes como a gente está tendo aqui nesse semestre em 2021. Então, acho que é uma agenda, acima de tudo, cívica, entende? Nós, enquanto cidadãos, pressionar o poder público e reformular como lidar com isso. Maravilha, professor. E eu, como última pergunta aqui, para a gente encerrar, e antes de eu fazer essa pergunta, só vou reiterar a todos aqui que quem tiver interesse ainda em aprender um pouquinho mais sobre o tema, em se matricular no curso, nosso curso lá na PUC de LGPD ainda está com as inscrições abertas, fica à vontade de procurar aí a secretaria, pelos canais institucionais. Eu queria fazer uma última pergunta. A gente viu na Irlanda, agora, acho que foi esse mês, ou enfim, tem muito pouco tempo, o WhatsApp sofrendo uma multa que em real chegou a 1 bilhão, né? Foram 225 milhões de euros, uma multa por violação à transparência e regras de consentimento, né? Enfim, uma série de alegações, uma sanção bastante efetiva e bastante profunda. Aqui no Brasil, a gente tem uma limitação pecuniária de 2% do faturamento, ou que também é limitada a 50 milhões, que inclusive é uma multa inferior à prevista no Marco Civil da Internet, né? O professor Leonardo Parentoni tem um artigo defendendo a inconstitucionalidade desse patamar por proibição de retrocesso. Eu queria saber a sua opinião com relação a essa questão de limitação de multas. Também, por exemplo, você mencionou o FTC americano. O Facebook fez um acordo onde ele concordou com uma multa de 5 bilhões de dólares, né, com o FTC. Se tivesse lá nos Estados Unidos um limite de 2% do faturamento, o Facebook talvez teria até proibido de fazer esse acordo nesses patamares. Você acha que isso é um estímulo ao descumprimento da LGPD porque quem tem mais dinheiro para pagar? Ou você acha que as outras sanções podem resolver essa coleira, digamos assim, que a gente tem, esse cap de multa que a gente tem na LGPD em caso de aplicação de sanção administrativa pela nossa autoridade? Sim. Eu acho que os incentivos para as empresas, elas não são exclusivamente de sanção pecuniária. Eu acho que tem muitos aspectos reputacionais e de construção de fidelidade, né, e de pertencimento na sua base de consumidores. Porque hoje o mercado de consumo não é mais um mercado de consumo onde eu simplesmente sou um consumidor atomizado e eu troco de produto assim que eu quiser. Existe um processo muito mais subjetivo, né, emocional, né? As pessoas que, por exemplo, usam Samsung e o sistema operacional cria uma relação com esse ecossistema. As pessoas que usam iPhone e iOS se veem vinculadas ao iPhone e à Apple. E você vê uma vinculação também com os próprios navegadores. Né? Eu adoro o Firefox, mas eu uso o Google Chrome. Não, eu sou a turma do Safari. Né? Isso vai gerando uma relação mais complexa da vinculação entre as pessoas e as empresas. Isso é característico do capitalismo imaterial hoje, né? Essa relação também subjetiva. E as empresas temem muito o seu dano reputacional. Por exemplo,
o embate hoje entre Facebook e Apple é gigante nessa área, gigante. Não é à toa que o Facebook anunciou que vai mudar de nome, e que eles vão fazer como a Google fez, criar um grupo Alphabet, né, ter um outro grupo, nome de grupo econômico, porque o desgaste já foi tão grande com o caso do Cambridge Analytica, com os vazamentos de dados recentes, com a audiência pública no Senado, que foi muito forte, muito impactante, com a denúncia feita pela whistleblower, denunciante agora desse mês, né, que denunciou que tem evidências de que sabia-se, né, de consequências danosas a adolescentes na pandemia, do uso do Instagram, e mesmo assim optou-se, né, por continuar com o conjunto de algoritmos que eles estavam utilizando, que isso vai gerando um outro dano. Mesmo que, por exemplo, o Facebook enfrenta hoje centenas de ações civis públicas nos Estados Unidos. Eu estudo algumas delas porque isso é parte da minha pesquisa de doutorado, né? Esse fenômeno que eu chamo de coletivização da proteção de dados pessoais por meio de tutela coletiva, né? No Brasil a gente tem as ações civis públicas, nos Estados Unidos tem class action. Muitas class actions são reputacionais, são litígios estratégicos de colocar o problema e causar um dano reputacional. Então, por exemplo, teve um litígio grande no estado do Novo México, do Héctor Baldeiras, que é o advogado-geral do estado do Novo México, que processou a Google pela coleta, exploração comercial de dados de crianças nas escolas do New Mexico, que mesmo que depois que o Google tenha ganhado na primeira instância, o Google conseguiu desmontar a tese dele e ser absolvido, o impacto fez com que alguns diretores de escola não utilizassem mais e optassem por outra empresa. E acho que tem muito isso da preocupação também com esse dano, né, reputacional. Como aconteceu com a Hering, no caso da implementação da loja modelo, né, como aconteceu com a Droga Raia, agora nesse escândalo de 2021, que foi um absurdo que a Droga Raia fez, treinou, né, os gerentes para pedir biometria mandatória, dizendo que era obrigação da LGPD, depois voltaram atrás, né, teve pressão dos investidores. O caso da Via 4, que é um caso que eu trabalhei, eu fui advogado dessa ação civil pública, né, que impediu a coleta de emoções das pessoas no metrô de São Paulo. Milhões de pessoas estavam tendo seus dados coletados sem saber. E era pior ainda, era a reação de emoção diante de peças publicitárias, não tinha nada a ver com transporte. Isso causou um dano reputacional tão grande, Rodrigo, para a Via 4, que mobilizou até investidores, sabe? Uma coisa bem maior do que a multa em si. E eu acho que isso pode gerar uma dinâmica muito interessante. Eu vejo com muitos bons olhos essa geração que está sendo formada agora em proteção de dados pessoais, que está entrando nas empresas e tem trabalhado com uma dimensão ética dentro das empresas, ajudando as empresas a construir uma narrativa forte de privacidade e uma conduta ética. Porque é possível, sim, explorar dados pessoais de forma ética. É possível, sim, ter uma sociedade rica em fluxo de dados com garantia de direitos fundamentais. É possível respeitar as pessoas e, ao mesmo tempo, explorar economicamente o valor dos dados. Então, há um caminho muito promissor de disputas também pelo valor da privacidade e da proteção de dados pessoais entre empresas, movidas pelos profissionais de proteção de dados pessoais, que traz uma nova camada da competição, entende? E isso vai além da questão específica de eu estou com medo só da multa, né? Eu me importo só com aquele valor. Essas multas para uma empresa como o Google ou o Facebook são irrisórias. Na verdade, a comparação entre a proporção do que é sancionado, você pega a maior multa que teve na França, por exemplo, pela CNIL, contra a Google, né? Que acho que, salvo engano, foi de 50 milhões de euros, o que daria, sei lá, 350 milhões de reais, uma coisa assim. Você compara com o lucro líquido do grupo Alphabet, é irrisório, né? Não gera a deterrence, né, como é chamado na teoria, né? Não detém a empresa de continuar. Mas não é isso que mais tem afetado a Google, curiosamente. É uma mudança de percepção também das pessoas por tudo que está acontecendo e como o dado é utilizado, né? E se há uma alternativa menos invasiva, né? Então, eu acho que esse é um caminho também bom para os profissionais de proteção de dados pessoais. Eu acho que quem quer trabalhar com isso no setor privado tem uma oportunidade gigante, porque
é fazer o correto e ainda construir um valor em cima disso reputacional para as pessoas. A gente vê isso muito forte no sistema financeiro, nas fintechs, etc. Então, acho que essa é uma visão construtiva, sabe, Rodrigo? A gente não tem que olhar só para a dimensão pecuniária, mas toda a complexidade que está envolvida quando a gente está no ambiente comercial, no qual existe uma relação contínua entre pessoas e seus dados e as empresas, e tem essa dimensão de ética dos dados. Né? Será que essa empresa me dá esse conforto? Né? Ela me respeita, né, como cidadão, para eu continuar sendo parceiro dela como consumidor? Então, acho que isso é uma questão que vai se desdobrar muito, e não é à toa que a gente tem visto, vocês devem ter visto, propaganda do Itaú sobre privacidade, propaganda das fintechs, né, Incógnita, Nubank, entre outras, porque, enfim, acho que essa é uma questão real. As empresas querem competir também pela percepção de proteção de dados pessoais que as pessoas têm com relação às suas próprias empresas, com medo de uma debandada reputacional que vai muito além da sanção. A sanção é importante, mas não é tudo. Acho que a gente tem que também usar essa camada social de pressão como uma coisa de jogar a régua para cima. Maravilha, professor. Eu também concordo. Eu acho que essa questão reputacional às vezes a percepção, o que a gente chama de imagem daquele agente de tratamento, né, pelo mercado de consumo, pela população, é muito superior e não tem preço, você não consegue comprar, né? Não há nada que aquele agente de tratamento possa pagar para resolver o problema, porque você não consegue entrar, ainda não se consegue entrar na cabeça das pessoas para mudar a sua percepção com relação àquela reputação. Professor, eu queria, enfim, finalizando aqui, caminhando para nosso encerramento, te agradecer imensamente. Estou muito feliz, muito mesmo, de verdade. Aprendi muitíssimo aqui com a sua exposição, a profundidade e aliada à simplicidade da sua fala. Você consegue ser muito claro e, ao mesmo tempo, ter uma densidade naquilo que você externa, que é muito peculiar. Aprendi demais e estou muito satisfeito. Queria te agradecer muito a sua gentileza de dedicar esse seu precioso tempo aqui conosco. Falar para os alunos e para as alunas que o nosso curso continua, né? A gente agora inicia, a gente começa a mergulhar aí na LGPD nas próximas aulas. E, enfim, passar aqui a palavra para as suas considerações finais e aí a gente efetivamente encerra o nosso encontro de hoje. Muito obrigado mesmo, em nome aqui da PUC-Rio, em nome da professora Caitlin, que é a coordenadora junto comigo desse curso. Nós estamos muito satisfeitos com a sua presença e valeu. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. E queria agradecer demais e também legal conectar e ver os rostos dos alunos. Eu vi aqui o Bruno, Letícia, a Maísa, a Luísa, a Júlia. É legal ver a presença e o rosto de vocês na conexão. Isso torna mais humano, né, o nosso contato aqui. Eu espero que a pandemia acabe logo, né, para que a gente possa voltar a ter aulas presenciais, né, desde março, dando aula online. E ainda é esquisito, né, apesar de a gente fazer um esforço de estar junto, mas não tem aquele calor da troca, dos olhares, da movimentação. Mas acho que a gente vai se ver em breve, né? Espero estar com vocês. Reforçar esse compromisso nosso, né, do Data Privacy de fazer uma construção cidadã da cultura de proteção de dados pessoais. Nós somos uma escola e uma ONG. Eu dirijo a ONG. Ela tem um Instagram, que é o Data Privacy Brasil, tem um Twitter que a gente coloca bastante coisa lá, tem um boletim de privacidade que é gratuito. Todas as publicações nossas da ONG são abertas, gratuitas e em Creative Commons, graças ao apoio de doadores e filantropias. Então, eu deixo em aberto esse convite também de, durante o curso, né, se quiserem utilizar materiais do Data Privacy, fazer esse diálogo, o material é para vocês, a gente faz isso mesmo para todo mundo que está interessado no tema. E que espero que, apesar de ter misturado elementos que são simples e mais complexos e ter colocado uma densidade, eu espero que tenha sido minimamente claro, né, esse alerta, esse chamado, né, para esse campo que é apaixonante. E ele é apaixonante porque parece que ele é só técnico, mas tem muito mais aí.
né? Ele se conecta com questões muito centrais de humanidade, né? De democracia, de vida cívica, de poder. E ele é um tema que não vai acabar. São discussões que vão se reinventar e vão se reconfigurar. Então, assim como o Stefano Rodotà, que começou lá com 30 anos de idade, escrevendo o Laboratórios Eletrônicos e passou a vida inteira, né, Rodrigo? Até o finalzinho, até o falecimento dele em 2017, você viu o Rodotà aqui no Brasil, ativo, participando da discussão do Marco Civil da Internet, apaixonado pelo tema, né? Eu espero que nós possamos também continuar apaixonados como ele, porque o tema é apaixonante. Então, acho que esse bichinho, né, que vem e pica, da produção de dados pessoais, ele deixa um desejo muito interessante de fazer mais e de olhar a riqueza desse debate. Então, é assim que eu agradeço e fica esse convite aberto para a gente se apaixonar em conjunto por esse tema e fazer disso uma discussão também de justiça e cidadania. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos e a todas, e agradeço a todo mundo que prestigiou aqui com a nossa presença. Valeu, um abraço, tchau.